Deixa eu conversar, então, com o Eduardo Borges, historiador, já está aqui conectado com a gente, e eu quero ouvi-lo, inclusive, em relação a esse caso também. Eduardo, um prazer te receber. Tudo bem com você? Oi, Thalita. Boa tarde. Estamos aí, estamos à disposição para falar aí. O que não falta é assunto, né? Pois é, quanta coisa acontecendo e tem chamado muita atenção, né, Eduardo, esse caso de hoje referente aos desaparecimentos. Por quê? O Itamaraty parece possuir uma informação que, inclusive, foi repassada para as famílias e a Polícia Federal, num primeiro momento, teria confirmado essa informação e depois veio a negar. E a partir daí surgem muitas dúvidas, né? Como, primeiro, se Itamaraty e Polícia Federal não fizessem parte de um mesmo governo, tivessem ali informações divergentes, né? Tem essa questão de que levanta suspeitas sobre eles estarem trabalhando com essa informação e postergar a divulgação de tudo isso, né? Por isso esse recuo inicialmente por parte da Polícia Federal. Mas eles chegaram a anunciar que corpos foram encontrados. Se não são Dom Phillips e Bruno Araújo, esses corpos existem, são corpos de outras pessoas, são tantas as questões levantadas, é tudo tão absurdo, né? Eu queria te ouvir, qual a avaliação que você faz desse momento? Olha, Thalita, é justamente isso que você colocou. Tá tudo muito nebuloso, como tudo que acontece, tem acontecido no Brasil nos últimos anos, e que envolve principalmente agentes do governo, né? Principalmente isso. Ou seja, a gente percebe muito claramente, no caso específico da FUNAI, por exemplo, eu vim fazendo uma pesquisa, por exemplo, em 2019, para um livro que eu estava escrevendo sobre o primeiro ano do governo Bolsonaro, e acabei acompanhando ali o dia a dia de vários órgãos, autarquias do governo federal, e uma delas foi a FUNAI, e as trocas de comando da FUNAI. Só para a gente lembrar, hoje o presidente da FUNAI, gente, um delegado da Polícia Federal, né? Ou seja, isso é complicado você, uma situação como essa, você trabalhar numa perspectiva de que possa esperar alguma coisa com o mínimo de coerência, né? Então, sem dúvida, eu estou muito preocupado com essa situação, porque é a imagem do Brasil que está fora, né? Essa é a grande questão. A gente está preocupado com questões pontuais, mas também é um momento em que a gente precisa lembrar de que, nos últimos anos, a questão da Amazônia é o centro do mundo para o Brasil, é o grande cartão postal para o Brasil. Está todo mundo de olho em tudo que acontece. E esses dois desaparecimentos, até o momento podemos tratar assim, tomou a dimensão que iria tomar. E a forma como está sendo tratado para o governo é complicado até a gente se posicionar, porque a gente, enquanto jornalista, enquanto pesquisador, enquanto historiador, não tem dados. E aí, como você bem colocou, você tem o Itamaraty, você tem a Polícia Federal, órgãos do mesmo governo, não falando a mesma língua, e aí a imprensa fica livre para poder se posicionar ou conjecturar, especular, porque você não tem dados concretos, como praticamente é tudo que acontece nesse governo. É o governo do sigilo. É estranho essa situação. O presidente da FUNAI, lembrando, como você lembra aqui, inclusive para a gente, um delegado, ele foi na mesma linha que Bolsonaro em culpar as vítimas, né? Dizendo que os dois estariam numa aventura, não teriam autorização, inclusive, da FUNAI, o que foi desmentido depois, mesmo porque Isso. eles não precisariam por não estar em área indígena, e mesmo assim eles tinham essa autorização. Então, assim, são várias as mentiras que são contadas nesse caso. E fica parecendo, como você disse, a gente começa a conjecturar em cima do episódio, né? Parece que há uma tentativa, de fato, da gente não esclarecer esse caso. É o que fica parecendo, porque são informações dúbias, mentiras sendo contadas em cima disso tudo, para que esse caso não seja desvendado. E está pegando muito mal, poxa. Tem uma outra informação que está circulando agora, que o encarregado ali pela embaixada britânica brasileira na Inglaterra, que deu essa informação para a família do Dom Phillips, seria um ex-chefe da assessoria especial da presidência da República, uma pessoa muito próxima de Jair Bolsonaro. Então ele teria mandado mensagens, né, para a família de Dom Phillips, informando sobre esses corpos encontrados, e agora ele diz que não vai se manifestar sobre isso. O próprio Itamaraty não se manifestou ainda em relação a essa notícia que foi dada. Então é isso, a gente, é claro, começa a especular sobre toda essa desinformação que parece estar sendo construída em relação a esse caso.
É o país dos 100 anos de sigilo, né, Thalita? É isso que a gente precisa saber. Nós estamos vivendo uma situação como essa. Nós nos transformamos no país dos 100 anos de sigilo. Então, praticamente tudo que envolve o governo é nebuloso, justamente porque a gente está construindo esse alicerce, que eu espero que seja parado em algum momento o mais rápido possível, que é essa história de que o Brasil está se constituindo em torno do sigilo. Ou seja, aquilo que deveria estar vinculado às questões públicas e que, portanto, por ser público, ser o mais aberto possível. Você tem um presidente da República que instituiu, então, os 100 anos de sigilo para as coisas mais banais, desde as mais importantes até as coisas mais banais. Então, você pega um tema como esse, que, como eu volto a repetir, é um tema extremamente importante do ponto de vista internacional, de repercussão internacional. Tudo que remete à Amazônia tem repercussão internacional. No caso do governo Bolsonaro, isso foi muito mais ampliado. A gente sabe muito bem, precisamos resgatar aqui todas as falas do Jair Bolsonaro em relação à Amazônia nos últimos anos. Mas, nesse caso, que envolve o Bruno e o Dom, inclusive eu não sei, Sarita, mas eu ouvi hoje pela manhã uma informação, que poderia até confirmar depois aí, de que, no caso, foi uma avaliação dizendo o seguinte: a presença do Dom junto com o Bruno e a possível morte do Dom, a gente espera que não tenha acontecido, mas enfim, uma possível morte do Dom é de que ele seria a pessoa errada no lugar errado. Ou seja, a perseguição seria, se houve realmente um assassinato, seria em relação ao Bruno, porque é uma figura que todo mundo já sabe, que vem fazendo um trabalho já há muito tempo, foi exonerado do cargo dele em 2019, mas que é alguém que tem uma vinculação muito forte com as comunidades ribeirinhas, estava organizando, inclusive, a questão da pesca, né? Isso estava mexendo com gente muito importante, ou seja, madeireiro, garimpeiro, pescadores, todos já tinham ameaçado, eles vinham recebendo ameaças, isso também já é público. Então, ou seja, e o Dom, possivelmente, por estar ao lado dele, acabou indo junto. É uma especulação que eu ouvi hoje pela manhã. E aí eu repito, é aquilo, vai começar a aparecer especulações. Por quê? Porque o órgão, né, principal, oficial, que é a Polícia Federal, não nos esclarece. E aí abre espaço para até que isso, de uma maneira mais efetiva, se resolva, comece esse tipo de especulação. Isso é sempre muito negativo para o país. Porque a imprensa internacional, se a imprensa nacional, se nós especulamos, imagina a imprensa internacional, que não conhece o dia a dia do que é da violência na Amazônia. Lembrando que Bruno, inclusive, foi exonerado, se não me engano, em 2019, após uma ação muito bem sucedida de apreensão de animais marinhos caçados, pescados ilegalmente, né? Então, tinha sido uma ação bem sucedida. Depois disso, ele é exonerado e numa ordem assinada por Sérgio Moro, então ministro da Justiça. Agora começa a se investigar mais a fundo, né, como se deu essa exoneração, e os nomes vão surgindo, vão aparecendo, e a gente vai entendendo, então, essa situação. Então, Sérgio Moro também está envolvido nessa situação toda.